Por décadas, uma das maiores relações energéticas do mundo conectou a Rússia à Europa. Gasodutos gigantes transportavam bilhões de metros cúbicos de gás natural para o oeste todos os anos, abastecendo fábricas, aquecendo casas e gerando eletricidade em todo o continente. Poucos esperavam que esse sistema mudasse tão rapidamente, mas, nos últimos anos, o comércio global de energia tomou um rumo diferente. Enquanto a Europa reduzia sua dependência do gás russo, a China aumentava constantemente suas compras. Milhares de quilômetros de novos gasodutos começaram a se estender por algumas das partes mais frias e remotas da Sibéria, criando uma ligação direta de energia entre dois dos maiores países do mundo. Hoje, o gás natural percorre mais de 5.000 quilômetros, ou cerca de 3.107 milhas, dos campos de gás russos até as cidades chinesas, atravessando florestas congeladas, montanhas e rios, antes de entrar em uma das maiores redes de gasodutos do planeta. E isso é só o começo. Outro gasoduto ainda maior está em discussão, um que pode redirecionar enormes volumes de gás que antes iam para a Europa. Mas por que a China está investindo tanto em gasodutos vindos da Rússia? Por que a Rússia está disposta a comprometer décadas de produção de gás para um único cliente? E se esses projetos continuarem a se expandir, o que isso significa para o resto do mundo? Para entender por que a China recorreu à Rússia em busca de gás natural, primeiro precisamos entender o quão rapidamente o país mudou nas últimas 4 décadas. Desde o fim dos anos 70, a China se transformou de uma economia majoritariamente agrícola na maior nação manufatureira do mundo. Centenas de milhões de pessoas se mudaram das áreas rurais para cidades em expansão. Novas zonas industriais surgiram por todo o país. Redes de trens de alta velocidade conectaram as principais províncias. Paisagens urbanas inteiras surgiram em lugares que antes eram terras agrícolas. Todo esse crescimento veio com um requisito inevitável: energia. A China agora é a maior consumidora mundial de energia primária, usando mais energia a cada ano do que os Estados Unidos, a União Europeia e muitas outras economias desenvolvidas. Cada nova fábrica, complexo de apartamentos, torre de escritórios e rede de transporte aumenta essa demanda. Por muitos anos, o carvão forneceu a maior parte da energia da China. O país ainda produz e consome mais carvão do que qualquer outra nação, e ele continua sendo uma parte importante do seu sistema elétrico. O carvão ajudou a impulsionar o rápido crescimento econômico da China, mas também criou sérios problemas ambientais. A poluição do ar se tornou uma grande preocupação em muitas cidades grandes, especialmente durante os meses de inverno, quando os sistemas de aquecimento a carvão aumentavam ainda mais os níveis de poluição. Como resultado, Pequim começou a buscar alternativas mais limpas, sem sacrificar a energia confiável necessária para manter a economia funcionando. O gás natural se tornou uma das principais soluções. Comparado ao carvão, o gás natural produz emissões de dióxido de carbono significativamente menores e muito menos poluentes, como dióxido de enxofre e material particulado. Ele pode abastecer usinas de energia, fornecer aquecimento para residências e suprir indústrias que precisam de energia contínua durante todo o ano. Os números mostram o quão rapidamente essa transição aconteceu. Por volta do ano 2000, o gás natural representava apenas uma pequena parcela do consumo total de energia da China. Desde então, a demanda aumentou várias vezes. Atualmente, a China consome bem mais de 400 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, tornando-se um dos maiores mercados de gás do mundo. Mas havia um grande problema: a China não conseguia produzir gás suficiente para satisfazer sua própria demanda. Embora o país tenha desenvolvido grandes campos nacionais de gás em lugares como Sichuan, Xinjiang e a Bacia de Ordos, a produção tem tido dificuldades para acompanhar o consumo. A cada ano, a diferença entre o que a China produz e o que precisa tem aumentado. Isso forçou Pequim a olhar além de suas fronteiras. Hoje, a China importa gás natural de várias fontes diferentes. Grandes volumes chegam como gás natural liquefeito de países como Austrália, Catar, Malásia e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, gasodutos trazem gás de produtores da Ásia Central, como Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão. No entanto, depender fortemente do GNL cria outro desafio. A maioria dos carregamentos de GNL precisa passar por algumas das rotas marítimas mais movimentadas do mundo antes de chegar aos portos chineses. Uma das mais importantes é o Estreito de Malaca, uma via marítima estreita entre a Malásia e a Indonésia. Cerca de 1/4 dos bens comercializados globalmente e uma grande parte das importações de energia da Ásia passam por esse corredor todos os anos. Para os planejadores chineses, isso cria uma questão estratégica importante. O que acontece se um conflito, bloqueio ou grande interrupção interromper essas rotas marítimas? Uma economia do tamanho da China não pode se dar ao luxo de ter incertezas no fornecimento de energia. O governo queria mais rotas de importação, mais fornecedores e mais maneiras de reduzir a dependência de uma única rota. Um gasoduto terrestre vindo da Rússia oferecia exatamente isso. Em vez de depender de navios cruzando milhares de quilômetros de oceano, o gás natural poderia fluir diretamente por terra dia e noite, independentemente das condições no mar.
Essa ideia acabaria levando a uma das maiores parcerias energéticas da história moderna. O gasoduto Poder da Sibéria. Quando as pessoas ouvem falar desse gasoduto, muitos imaginam um único tubo de aço indo da Rússia até a China. Na realidade, o projeto é muito maior do que isso. Ele combina novos campos de gás, plantas de processamento, estações de compressão, travessias de fronteira e milhares de quilômetros de gasoduto de alta pressão em um único sistema de energia integrado. Cada parte precisava ser construída antes que um único metro cúbico de gás pudesse chegar aos clientes chineses. A ideia surgiu pela primeira vez no início dos anos 2000, quando Rússia e China começaram a discutir uma conexão direta por gasoduto. Ambos os países viam benefícios claros, mas chegar a um acordo sobre os detalhes se mostrou difícil. O maior obstáculo era o preço. Os negociadores passaram anos debatendo quanto a China pagaria pelo gás russo e como a fórmula de precificação funcionaria ao longo do contrato. Essas negociações continuaram por quase uma década. Então, em maio de 2014, os dois lados finalmente chegaram a um acordo. A Gazprom da Rússia e a CNPC da China assinaram um contrato de fornecimento de gás natural por 30 anos, avaliado em cerca de 400 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores acordos energéticos já concluídos. O acordo previa que a Rússia fornecesse até 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, assim que o gasoduto atingisse plena capacidade. Com o acordo assinado, a construção avançou rapidamente. Do lado russo, engenheiros começaram a construir milhares de quilômetros de gasoduto através da Sibéria Oriental. O sistema começa no campo de gás de Chelyabinskoye, na República de Sakha, também conhecida como Iacútia. Esse campo é uma das maiores reservas inexploradas de gás natural da Rússia. Mais tarde, ele também seria conectado ao campo de gás de Kovikta, na região de Irkutsk, aumentando significativamente a quantidade de gás disponível para exportação. A partir daí, o gasoduto segue para o sudeste, atravessando vastas extensões de áreas selvagens, antes de chegar à cidade russa de Blagoveshchensk, na fronteira com a China. Após atravessar o rio Amur, o gás entra na cidade chinesa de Haihe, na província de Heilongjiang, onde se conecta à rede doméstica de gasodutos da China, que está se expandindo rapidamente. O gasoduto principal se estende por cerca de 3.000 quilômetros, ou aproximadamente 1.864 milhas, atravessando a Rússia, enquanto a rede de gasodutos de apoio dentro da China adiciona mais de 5.000 quilômetros, ou cerca de 3.107 milhas, elevando o sistema total conectado para bem mais de 8.000 quilômetros, ou aproximadamente 4.970 milhas. Isso faz dele um dos maiores projetos de infraestrutura de gás natural transfronteiriços já construídos. Construir um gasoduto dessa escala é um desafio em praticamente qualquer lugar do mundo. Construí-lo através da Sibéria é uma tarefa completamente diferente. Grandes trechos passam por regiões onde as temperaturas no inverno regularmente caem abaixo de menos 50 graus Celsius. Os trabalhadores tiveram que transportar máquinas pesadas por florestas remotas, rios congelados e áreas isoladas com pouquíssima infraestrutura existente. Em muitos lugares, foi preciso construir estradas antes que as equipes de construção pudessem sequer começar a instalar o gasoduto. Outro grande desafio era o permafrost. Grande parte do leste da Sibéria está sobre solo permanentemente congelado. Se os engenheiros simplesmente enterrassem o gasoduto sem o projeto adequado, mudanças na temperatura do solo poderiam fazer o terreno se mover, colocando uma pressão enorme sobre o aço. Para reduzir esse risco, trechos do gasoduto exigiram fundações especializadas, sistemas de monitoramento contínuo e soluções de engenharia projetadas especificamente para as condições do Ártico. O projeto também atravessou inúmeros rios, áreas alagadas e terrenos montanhosos. Em vez de seguir a rota mais curta possível, os engenheiros frequentemente ajustavam o traçado para evitar solos instáveis ou áreas ambientalmente sensíveis. Cada estação de compressão, válvula e sistema de monitoramento precisava operar de forma confiável, apesar das condições climáticas extremas e das grandes distâncias entre as equipes de manutenção. Além do próprio gasoduto, a Rússia investiu pesado em nova infraestrutura energética. Uma das instalações mais importantes é a usina de processamento de gás de Amur, localizada perto da fronteira com a China. Ela é uma das maiores usinas de processamento de gás do mundo. Antes do gás natural entrar no gasoduto de exportação, a instalação remove impurezas e separa componentes valiosos como o hélio, que tem usos importantes em equipamentos médicos, fabricação de semicondutores e pesquisas científicas avançadas. A construção exigiu dezenas de milhares de trabalhadores ao longo de vários anos, além de enormes quantidades de tubos de aço, concreto, equipamentos pesados e máquinas especializadas. Foi um dos maiores investimentos em infraestrutura realizados no Extremo Oriente da Rússia desde o colapso da União Soviética. O primeiro gás começou oficialmente a fluir pelo gasoduto Força da Sibéria em dezembro de 2019. As entregas aumentaram gradualmente à medida que novas seções do sistema entraram em operação e novos campos de gás começaram a produzir.
Em dezembro de 2024, a Gazprom anunciou que o gasoduto havia atingido sua capacidade contratada total de 38 bilhões de metros cúbicos por ano, marcando o cumprimento da meta original de fornecimento anos antes do cronograma de longo prazo. Esse volume é suficiente para abastecer milhões de residências, além de fornecer combustível para geração de energia, indústria pesada e manufatura em todo o norte e leste da China. Mas, uma vez que o gás cruza a fronteira, surge outra questão. Como a China transporta volumes tão enormes de gás natural de um ponto de entrada no Nordeste para cidades e fábricas espalhadas por um país quase do tamanho dos Estados Unidos? Cruzar a fronteira é apenas o primeiro passo. Depois que o gás russo entra na cidade de Heihe, no nordeste da China, ele ainda precisa percorrer milhares de quilômetros antes de chegar aos maiores centros industriais e polos populacionais do país. Um gasoduto terminando na fronteira teria valor limitado. A China precisava de uma rede nacional capaz de transportar enormes volumes de gás para onde houvesse demanda. Essa rede está em construção há mais de 2 décadas. A China agora opera um dos maiores sistemas de gasodutos de gás natural do mundo, com dezenas de milhares de quilômetros de dutos de alta pressão. Gasodutos de transmissão de alta pressão conectam campos nacionais de gás, terminais de importação de GNL, instalações de armazenamento subterrâneo e gasodutos internacionais em uma única rede integrada. Um dos seus componentes mais importantes é o sistema de gasodutos Oeste-Leste. O primeiro gasoduto Oeste-Leste entrou em operação em 2004. Transportando gás de Xinjiang, no oeste da China, até Xangai, na costa leste. Com o aumento contínuo da demanda, a China expandiu a rede com rotas adicionais. Hoje, vários gasodutos oeste e leste se estendem por todo o país, ligando áreas de produção no oeste e pontos de importação internacional às principais cidades, incluindo Pequim, Xangai, Cantão, Shenzhen e muitos outros centros urbanos em rápido crescimento. O gasoduto russo se tornou outra fonte importante que abastece esse sistema nacional. Em vez de abastecer apenas uma província, o gás que entra da Rússia pode ser redirecionado por meio de linhas de transmissão interligadas para diferentes regiões, dependendo da demanda sazonal. Essa flexibilidade é uma das maiores forças da estratégia de gasodutos da China. Mas gerenciar uma rede desse porte exige mais do que apenas gasodutos. Para melhorar a eficiência, a China também criou a Corporação de Rede de Oleodutos e Gasodutos da China, conhecida popularmente como Pipe China, em 2019. A empresa administra grande parte da infraestrutura de gasodutos de longa distância do país, permitindo que o gás de diferentes fornecedores circule por uma rede nacional mais unificada, em vez de permanecer sob sistemas separados de empresas distintas. Essa abordagem integrada dá a Pequim maior flexibilidade à medida que a demanda continua crescendo. Em vez de tratar cada rota de importação como um projeto isolado, a China construiu uma rede nacional de energia, onde o gás pode ser direcionado para onde for mais necessário. Mas nem mesmo essa enorme rede pode ser suficiente para os planos de longo prazo da China. Tanto Pequim quanto Moscou já estão discutindo outro gasoduto, um que poderia transportar ainda mais gás do que o original poder da Sibéria, e mudar fundamentalmente como a energia russa chega à Ásia. Se o gasoduto original Poder da Sibéria marcou o início de uma nova parceria energética entre a Rússia e a China, então o Poder da Sibéria 2 tem o potencial de levar esse relacionamento a um nível totalmente diferente. Ao contrário do primeiro gasoduto, este projeto não se trata simplesmente de aumentar as exportações de gás, mas sim de redirecionar parte de toda a estratégia energética da Rússia. O gasoduto original Poder da Sibéria transporta gás de campos da Sibéria Oriental que foram desenvolvidos especificamente para o mercado chinês. Essas reservas eram em grande parte separadas do sistema de gasodutos que abastece a Europa. O Poder da Sibéria 2 é diferente. O gasoduto proposto obteria gás da Península de Yamal, na Sibéria Ocidental, uma das maiores regiões produtoras de gás natural do mundo. Por décadas, grande parte desse gás foi direcionada para o oeste através de gasodutos que atendiam clientes europeus. Se o novo projeto for concluído, uma parte significativa pode, em vez disso, fluir para o leste, em direção à China. Essa mudança é o motivo pelo qual analistas do mundo todo estão prestando tanta atenção. O gasoduto proposto teria cerca de 2.600 quilômetros, ou aproximadamente 1.615 milhas, atravessando a Rússia antes de passar pela Mongólia, onde continuaria por quase 960 quilômetros, ou cerca de 597 milhas pelo planejado gasoduto Soyuz-Vostok. A partir daí, ele entraria no norte da China e se conectaria à rede de gasodutos já existente no país. Em plena capacidade, o Poder da Sibéria 2 deve transportar até 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Juntos, os dois sistemas poderiam eventualmente fornecer quase 90 bilhões de metros cúbicos de gás russo para a China a cada ano, assumindo que ambos operem em plena capacidade. Para a Rússia, os benefícios são claros.
O projeto proporcionaria outra importante rota de exportação em um momento em que as vendas de gás para a Europa continuam muito abaixo dos níveis anteriores. Em vez de depender principalmente dos mercados ocidentais, a Rússia poderia enviar volumes muito maiores de gás para a Ásia, onde a demanda deve permanecer forte por muitos anos. Apesar dessas vantagens, o projeto não avançou tão rapidamente quanto muitos esperavam. A Rússia expressou repetidamente apoio ao gasoduto e a Mongólia já concluiu partes do planejamento preliminar para a seção Soyuz-Vostok. No entanto, uma decisão final de investimento ainda não foi anunciada. Um dos maiores motivos é a negociação comercial. Grandes projetos de gasodutos não são construídos simplesmente porque ambos os lados querem. Eles exigem acordos sobre preços, financiamento, cronogramas de construção, compromissos de fornecimento e previsões de demanda de longo prazo. A China tem estado em uma posição forte nas negociações, porque a Rússia atualmente tem menos opções de grandes exportações por gasoduto do que tinha antes de 2022. Pequim levou tempo para avaliar os preços e garantir que qualquer acordo esteja alinhado com sua estratégia energética de longo prazo. Mesmo sem um acordo final, a escala do Poder da Sibéria 2 mostra o quanto o mapa energético regional mudou. Há apenas uma década, a ideia de a Rússia enviar volumes tão massivos de gás para o leste em vez do oeste parecia improvável. Hoje, isso se tornou um dos projetos energéticos mais acompanhados do mundo. E se eventualmente avançar, seu impacto se estenderá muito além da Rússia, China e Mongólia. Pode influenciar os preços do gás, os fluxos comerciais e os investimentos em energia em todo o continente asiático. Mas o que você acha? A parceria entre Rússia e China vai se tornar ainda mais forte nos próximos anos? Será que a Ásia pode substituir a Europa como centro do comércio global de gás? E como os Estados Unidos e outras grandes economias podem responder a esse novo mapa energético? Conte pra gente o que você pensa nos comentários abaixo.